Eu quero falar hoje aqui, senhor presidente, sobre a questão dos impostos dos remédios, mas falar sobre a questão local do Distrito Federal. Eu, nessa casa, apresentei uma proposta de emenda à Constituição na minha primeira semana aqui como senador, para proibir a tributação sobre remédios de uso humano no Brasil, que enquanto países como Inglaterra, como Canadá, como a Colômbia, não cobram impostos sobre remédios, no Brasil 35,7% do preço de um remédio são apenas impostos. Mas na campanha do ano passado, senhor presidente, eu fiz uma proposta ao candidato a governador que eu apoiei e que foi eleito, o governador Rodrigo Hollenberg, de colocar no programa de governo como compromisso de campanha que ele não iria mais tributar remédios no Distrito Federal. E eu criei uma fórmula criativa disso ser feito, que era ele devolver para o consumidor do Distrito Federal os impostos sobre remédios, os impostos locais, o ICMS, através do programa Nota Legal, que é o programa de nota fiscal eletrônica que existe no Distrito Federal. O consumidor compraria os remédios pelo preço normal, mas depois receberia do governo de volta o crédito com a integralidade dos impostos recolhidos sobre o ICMS, que é o imposto local. 17% do preço de um medicamento no Distrito Federal corresponde ao ICMS. Portanto, a cada R$100, o consumidor receberia de volta R$17. A ideia é que o consumidor fosse na farmácia, comprasse o remédio e 2 dias depois ele entrasse na internet e visse lá, comprei o remédio tal, portanto, e tenho direito a tanto de crédito, que vai ser devolvido para mim no ano subsequente, através do programa Nota Legal. O argumento que se coloca é que não se pode cumprir isso por um problema de caixa e orçamento desse ano. Ora, é um argumento que não existe, porque não vai impactar nada no orçamento desse ano. O consumidor vai comprar o remédio nesse ano e só vai receber de volta o crédito no ano subsequente através do programa Nota Legal. Portanto, o impacto no ano de 2015, se isso tivesse sido adotado no dia 1º de janeiro de 2015, é zero. Não teria nenhum impacto, nem financeiro, nem orçamentário, nesse ano. E mais, foi um compromisso. E compromisso na vida a gente deve assumir poucos. Mas os que a gente assumir, a pessoa de bem tem obrigação de honrar um por um. E mais, senhor presidente, a tributação tem que ser sobre o consumo supérfluo, não sobre o que mexe com a saúde das pessoas, com a vida das pessoas. Existem famílias que gastam mais de R$3.000 por mês com medicamentos de uso contínuo. Isso é a vida real das pessoas. E cabe ao Estado produzir uma solução para atenuar isso. O correto seria o governo distribuir medicamentos gratuitos para toda a população. Quando alguém tivesse uma dor ou tivesse uma doença, que o Estado oferecesse os medicamentos de forma gratuita. Mas na impossibilidade do Estado brasileiro distribuir medicamentos gratuitos para toda a população, o mínimo que o Estado brasileiro deve fazer é não tributar esses medicamentos. O Distrito Federal poderia ser exemplo para o Brasil, cumprindo o que foi oferecido à população no programa de governo da campanha do ano passado, pelo então candidato a governador. Eu vejo, às vezes, as pessoas tratarem essa questão dos impostos dos remédios como se fosse uma coisa menor. Isso aqui é uma coisa menor. É menor para quem não tem que comprar remédio todos os meses. Eu recebo vários e-mails no meu gabinete contando casos e mais casos. Ninguém compra um remédio porque quer.
A pessoa compra porque precisa. Ninguém compra remédio por lazer. A pessoa compra por uma necessidade. Então eu faço um apelo aqui ao governador Rodrigo Hollenberg, que é uma pessoa de bem, para que adote essa medida no governo do Distrito Federal. O Distrito Federal vai ser exemplo para o Brasil e ele vai estar honrando algo que ele se comprometeu na campanha com a população. Eu concedo uma parte à senadora Ana Amélia. Caro senador Regufe, eu há pouco usei a mesma tribuna que Vossa Excelência está usando para tratar da crise que a saúde no país está vivendo. As Santas Casas e os hospitais filantrópicos respondem por 42% de todo o atendimento do SUS no país. E a dívida dessas instituições, a dívida do SUS com essas instituições chega a 9,8 bilhões de reais. E eu também falei de uma preocupação que eu tenho, abordada muito bem pelo jornal Estado de São Paulo, em editorial, sobre uma decisão que a ANS já abriu consulta pública para retirar do rol dos medicamentos para tratamento do câncer, a chamada quimioterapia oral, que é parte de uma lei de minha autoria, já está em vigor, sancionada pela presidente Dilma, sem nenhum reparo, nenhum veto, retirar os direitos dos usuários. Mas, ao mesmo tempo, falei também que a ANS autorizou um reajuste das mensalidades. Para minha grata surpresa, ao passar aqui no corredor, o câmera da TV Senado me para e diz: senadora, muito bem pelo que a senhora falou, eu pagava R$200 e agora pago R$800. E a agência quer retirar, em vez de fazer a interface da defesa do usuário, que é o cliente do plano, com a concessionária operadora da saúde suplementar, ela olhou só para um lado. Claro que eu não quero desequilíbrio nem falência de ninguém, mas eu acho que é preciso tratar essa questão com equilíbrio e a responsabilidade que se tem. A nossa saúde está na UTI, senador Regufe, e a apresentação de Vossa Excelência sobre os problemas que vive não apenas do Distrito Federal, mas do meu estado, Santa Casa fechando leitos, hospitais filantrópicos fechando também leitos, Santa Maria, em outras cidades do meu estado, a própria Santa Casa em Porto Alegre. Então, nós estamos vivendo momentos de grave situação para as pessoas que precisam demandar saúde. Então, eu quero me congratular com o pronunciamento de Vossa Excelência e falar sobre também essa questão que me... Pediria só à presidência um pouquinho de tolerância, que a senadora Ana Amélia abordou aqui um tema muito importante nesse país. A senadora Ana Amélia apresentou um projeto nessa casa que eu tive a honra e o orgulho de relatar na Câmara dos Deputados, que consegui, inclusive, aprovar meu parecer. Depois nós aprovamos o projeto e depois a ANS regulamentou, que obriga os planos de saúde a terem que arcar com tratamento de quimioterapia oral. E agora a Agência Nacional de Saúde Suplementar está querendo retirar isso do rol dos seus procedimentos autorizados. E isso é absolutamente inaceitável, senadora Ana Amélia. O câncer de rim, por exemplo, só existe tratamento de quimioterapia oral. Não existe outro tratamento que não seja o de quimio oral. Então, isso é uma irresponsabilidade da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Isso é uma vergonha. E mais, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, ela existe para regular esse serviço público e defender os consumidores desse país, e não para representar interesses comerciais. Quando ela adota essa medida, ela está agindo em favor de interesses comerciais e não em favor do povo brasileiro. Então eu me somo aqui a Vossa Excelência, tive orgulho de relatar o projeto de sua autoria na Câmara dos Deputados e de ter dado uma contribuição para que hoje os consumidores de planos de saúde tenham o tratamento de quimioterapia oral custeado pelos planos de saúde. E aí os planos de saúde agora resolvem, 2 anos depois, criar um lobby
e fazer a ANS querer revogar a medida. Então, é algo absolutamente inaceitável. Se a ANS levar isso à frente, ela vai na contramão dos interesses dos consumidores desse país e talvez nós tenhamos, senadora Ana Amélia, que fazer uma comissão parlamentar de inquérito nessa casa para investigar isso, porque não tem justificativa plausível para essa atitude da ANS, a não ser que os interesses comerciais ali estejam sendo muito bem prevalecidos por questões que nem eu nem a senhora aqui sabemos quais são. Mas a nossa responsabilidade é defender o consumidor. E por último, para encerrar, senhor presidente, eu faço esse apelo ao governador do Distrito Federal para que ele adote essa medida. Deveria ter adotado no dia 1º de janeiro, mas é uma medida importante para a população do Distrito Federal. O Distrito Federal vai ser exemplo para o país e só quem compra um volume grande de remédios todos os meses sabe a dificuldade que é para comprá-los. E cabe ao governo agir e interferir para tornar a vida dessas pessoas um pouco menos difícil e a compra desses medicamentos um pouco mais acessível. Muito obrigado. Ordem do dia.